aquele conjunto de comportamentos pecaminosos, de maus comportamentos, ou de um discurso mau, que o apóstolo Paulo citou, enumerou, tem a ver com as nossas relações horizontais, com as nossas relações com as pessoas, com os seres humanos. Mas também tem a ver com a nossa relação vertical, como estamos representando a Deus, como estamos obedecendo a Deus. Os nossos pecados, irmãos, são assim. Nós costumamos pensar que os nossos pecados são somente contra as pessoas. Eu fiz mal para alguém, ou eu defraudei alguém, eu denegri alguém. Mas os nossos pecados são contra Deus. Quero ler um texto, irmãos, lá do Gênesis, da história de José. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar a adulterar com ela, qual foi a resposta de José? Qual foi o raciocínio de José que fez com que ele não pecasse? Veja, Gênesis 39, 9. Como é que eu posso cometer tão grande mal? Qual era o grande mal? Era praticar o adultério com a mulher do seu patrão, do seu senhor. Mas ele continua assim, e pecar contra Deus. O pecado não era simplesmente contra Potifar, que depositava total confiança em José, mas era pecar contra Deus. Também, irmãos, com relação ao dom da fala, nós podemos estar pecando e pecando contra Deus, pecando contra o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo faz questão de salientar isso, após falar sobre a questão do discurso, a questão da fala, do conteúdo do nosso discurso. Ele fala lá no verso 30 de Efésios 4. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando nós nos convertermos, irmãos, o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Nos separa, nos dá um selo de autenticação. E como é, então, que nós devemos nos comportar para não entristecer o Espírito Santo? O apóstolo Paulo falou dos males que a gente pode causar com o nosso discurso, e ele diz assim, por causa dessas coisas, vocês não entristeçam o Espírito Santo. Veja esse mesmo verso na nova tradução da linguagem de hoje. E não façam com que o Espírito Santo fique triste, pois o Espírito Santo é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Já pensaram, irmãos, que o Espírito Santo coloca em nós uma marca de propriedade e que essa marca vai ficar até o dia que o Senhor Jesus voltar, até o dia da redenção? Veja ainda esse mesmo verso, noutra versão. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se de que ele é quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Está aí, irmãos, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é Deus. Mas veja o que acontece, o Espírito Santo se entristece. Ele não nos abandona, mas ele se entristece. Entristecer-se, irmãos, é característica de pessoas. Portanto, esse é um dos versos que demonstra que o Espírito Santo não é uma emanação, não é somente um ser espiritual, mas é uma pessoa que nós podemos entristecer. Veja o texto da nossa lição. Com uma promessa reconfortante, Paulo afirmou que o Espírito sela os crentes desde os dias que aceitaram a Cristo até o dia da redenção. A relação do Espírito com o crente não é frágil, mas durável. Dura toda a vida do ser humano, desde a sua conversão. Quando os crentes desconsideram a presença do Espírito neles e transformam o dom da fala em arma, não é dito que o Espírito deixa os crentes, mas que ele se entristece. Sua intenção é permanecer com eles, identificando-os como propriedade de Deus e protegendo-os até o retorno de Cristo. Veja, irmãos,
Alguém que tem um interesse tão grande, está nos protegendo até a volta do Senhor Jesus. E eu vou entristecê-lo agora com o meu discurso, com os meus argumentos. Não podemos fazer isso. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós sabemos o que é ser uma pessoa. E entristecer-se por causa de alguém que faz alguma coisa que nós não gostamos ou que nos magoa. Veja o texto da nossa lição. Devemos ter cuidado ao falar sobre o ministério do Espírito Santo, o ministério da divindade. O Espírito Santo é ao mesmo tempo um com o Pai e o Filho e distinto deles. Agora veja o texto aqui do senhor Paul Peterson, falando sobre Deus em 3 pessoas. O Espírito tem a sua própria vontade e escolhe de acordo com ela. Ele pode ser entristecido e blasfemado. Tais expressões não são adequadas para um mero poder ou influência. Elas são características de uma pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa como eu ou como você? Não. Nós usamos a terminologia humana limitada para descrever o divino, e o Espírito Santo é algo que o ser humano jamais será. Mas o Espírito Santo nos assiste. O Senhor Jesus diz que mandaria o Espírito Santo Consolador para estar conosco até o fim dos tempos. Ele nos cela até o dia da redenção. E nós devemos, então, irmãos, cuidar para não magoar o Espírito Santo. Não magoar o nosso Espírito Santo com o nosso discurso, que pode magoar pessoas e, consequentemente, magoar também o Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa entender o valor, a valia do Espírito Santo na nossa vida, cuidando de nós, nos orientando, fazendo-nos lembrar das verdades, fazendo-nos lembrar da palavra de Deus, e que não venhamos a desonrá-lo ou entristecê-lo por conta do nosso discurso, que muitas vezes é um discurso orgulhoso, é um discurso arrogante, um discurso impiedoso, nada de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe para que tenhamos um discurso bondoso, um discurso agradável. Amanhã nós vamos ver as características desse discurso.